Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar a Lei Orgânica do Distrito Federal. Neste curso, vamos estudar apenas os artigos cobrados no edital do concurso da Secretaria dos Direitos Humanos aqui do Distrito Federal, a CDEST-MID. E são poucos artigos, porque essa lei orgânica é enorme. A gente levaria aqui horas para vencer toda a lei orgânica. Mas no edital constavam apenas alguns dos capítulos da lei, e eu selecionei eles na apostila, que vocês têm acesso aqui no curso, e nós vamos trabalhar então só os artigos, claro, que podem aparecer na sua prova aí no concurso da CDEST-MID. Pessoal, é muito importante que vocês acompanhem a aula com a nossa apostila, porque além de estar com os artigos já separados, atualizados, eu tenho também alguns mapas mentais que eu montei, e tem um lá na parte da ciência social que ficou muito legal sobre as atribuições, e eu acho que isso vai ajudar bastante vocês a compreenderem primeiro a aula, e depois, quando estiverem revisando em casa, quando chegar perto da prova, também esses mapas mentais vão ajudar bastante a lembrar aquilo que tem mais chance de ser cobrado na sua prova. Vamos trabalhar, pessoal? Então vamos lá. O artigo 1º da Lei Orgânica, ele simplesmente vai apresentar, então, que o Distrito Federal, no pleno exercício da sua autonomia política, administrativa e financeira, observando os princípios constitucionais, rege-se por esta lei orgânica. E nós temos que entender uma coisa, né? O Distrito Federal, ele é uma entidade única no país. Não tem nenhum semelhante a ele. Porque nós temos na nossa estrutura a União, e a União Federal, ela tem as suas normas de organização previstas na Constituição Federal. E, inclusive, diz que ela vai manter alguns órgãos do DF, como, por exemplo, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, que está aqui na Constituição Federal e não na Lei Orgânica do Distrito Federal. Os estados da federação, cada estado ele vai ter a sua Constituição estadual. E na Constituição estadual está lá a organização dos 3 poderes do estado, né, que vai ter lá o governador, vai ter a Assembleia Legislativa e vai ter o Tribunal de Justiça de cada estado. Nos municípios, cada município tem a sua lei orgânica, porque não existe Constituição municipal. E aí, como é que fica o Distrito Federal? Segundo a Constituição Federal, o Distrito Federal ele acumula, em grande parte, competências dos estados e dos municípios. E na hora de definir se o DF teria Constituição ou lei orgânica, ficou definido que ele teria também uma lei orgânica. Então, aqui no Distrito Federal, nós temos uma lei orgânica, que organiza justamente todas as regras de funcionamento aqui dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, que é justamente a CLDF no Legislativo, auxiliada pelo Tribunal de Contas, pelo TCDF, e no Poder Executivo vai ser, claro, o governo aí do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele tem autonomia e ele é regido por esta lei orgânica. Uma pegadinha que eles poderiam fazer é que ele é regido por Constituição própria, né? O que, evidentemente, a gente já percebe que é errado. Bom, aí nós temos no parágrafo único uma disposição que vem da Constituição Federal, e muitas coisas que nós vamos ver aqui também são muito parecidas com a Constituição Federal, e nós temos então que todo o poder emana do povo. Sim, o poder ele vem do povo, né? Claro que aí o povo não exerce diretamente, ele exerce por meio de representantes eleitos, na maioria das vezes, né? Que são o governador distrital e os deputados distritais, que vão ser a voz do povo. E nós temos também alguns mecanismos diretos, que a gente também vai comentar alguns deles aqui ao estudar esta lei orgânica. Bom, aí nós temos no artigo 2º os valores fundamentais aqui do Distrito Federal, e eles são parecidos, mas não são iguais aos fundamentos previstos lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Lembram muito eles, mas são um pouquinho diferentes na redação, e aí eu coloquei aqui eles em um mapa mental também, na nossa apostila, para vocês já memorizarem esses valores fundamentais aqui no Distrito Federal. Porque lá na Constituição Federal nós temos a soberania. A soberania, ela significa que a União não é limitada por nenhum outro Estado estrangeiro ou ordem internacional. A União ela é soberana. Só quem tem soberania é a União. Os estados, municípios e o Distrito Federal, eles são entes da nossa federação, mas eles abrem mão da sua soberania
para juntos formarem um país soberano. Então, só quem tem soberania é a União, conforme está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Aqui no Distrito Federal, o primeiro valor, então, não vai ser a soberania, porque não poderia ser. Agora, o examinador, percebendo essa comparação entre a Constituição Federal e a lei orgânica do Distrito Federal, ele pode formular uma questão justamente para tentar enganar o candidato, afirmando que é um valor fundamental do Distrito Federal a sua soberania. E isso estaria errado. O valor fundamental do Distrito Federal, o primeiro deles aqui que nós temos, é a preservação de sua autonomia como unidade federativa, porque ele faz parte da Federação Brasileira. E fazendo parte desta federação, ele é um dos entes autônomos. A Constituição Federal diz que são entes autônomos os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a preservação dessa autonomia e não soberania é o primeiro valor aqui que nós temos fundamental na lei orgânica do Distrito Federal. O segundo valor é a plena cidadania, bem parecido com o que diz na Constituição, que lá tem cidadania. O terceiro é a dignidade da pessoa humana, essa questão importantíssima que envolve também a questão dos direitos humanos, também é cópia da Constituição Federal, assim como os demais valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Pluralismo político que não é sinônimo de pluralismo partidário, porque o pluralismo partidário é que existam vários partidos. O pluralismo político significa que existam várias ideias. E nós temos um pluralismo de ideias políticas. Tu pode ter uma opinião de centro, de esquerda, de direita, ou de sem lado nenhum, mas com as suas convicções. É permitido o pluralismo de ideias, e não necessariamente de partidos. Claro que as ideias são representadas por partidos. Mas uma pegadinha que eles fazem, às vezes, é trocar pluralismo político por pluralismo partidário. Se a banca afirmar na prova que o pluralismo partidário é um valor fundamental, está errado. Porque o valor fundamental é o pluralismo político, que não é sinônimo de pluralismo partidário. Muito embora esteja relacionado, não é sinônimo. Isso já caiu como pegadinha em questões de concurso, certo? Muito bem, aí depois ali nos valores fundamentais, o parágrafo único desse artigo 2º, ele prevê que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, sexo, cor, características genéticas, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência, física, imunológica, sensorial ou mental, ou por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição. Quer dizer, resumindo, não se admite nenhuma forma de discriminação. Vocês perceberam, enquanto eu falava, né, no parágrafo único, essas discriminações, e eu tenho certeza que enquanto eu falava cada uma delas, vocês lembraram de alguma situação específica que aconteceu, que vocês já viram acontecer aqui no nosso país, que infelizmente a gente teve na nossa história e ainda tem discriminações. E a ideia é que se evite, que se lute contra isso. E ninguém pode ser discriminado por nenhum desses motivos listados e por nenhum outro também, né? Essa é uma lógica que nós temos que adotar. Claro que já evoluímos bastante nesse combate à discriminação, mas infelizmente a gente ainda tem muito a avançar, na verdade, né? Temos ainda muitas coisas que ainda não estão adequadas nos dias de hoje. Mas essa que é a ideia, então, desse parágrafo único protegendo contra qualquer forma de discriminação. Aí vem no artigo 3º, objetivos prioritários do Distrito Federal. E aí nós temos, então, uma lista aqui com 13 objetivos que o Distrito Federal vai ter, então, ao lidar, né, na verdade, com todas as necessidades da coletividade que reside, no caso, né, no Distrito Federal, porque essa lei, claro, ela é limitada ao Distrito Federal, mas ela traz valores que devem ser adotados, claro, por todos os entes. Então nós temos aqui no Distrito Federal como objetivos prioritários. Primeiro, garantia e promoção de direitos humanos. Tranquilo, né? Está assegurado na Constituição Federal e também lá na Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse primeiro objetivo prioritário, muito importante, tem muito a ver com o nosso concurso também aqui da CDS Mídia, né? Então, garantir e promover direitos humanos. Segundo objetivo prioritário, assegurar ao cidadão
o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. E como é que a gente assegura isso ao cidadão? Dando transparência do que é feito na administração. E o cidadão, além de ter acesso a informações pelo portal de transparência ou requerendo diretamente aos órgãos, ele também tem outros meios de exercer controle sobre a administração. E é um objetivo prioritário do Distrito Federal garantir aos seus cidadãos justamente o acesso para esse controle da administração. Terceiro, preservar interesses gerais e coletivos. Claro, todo o ente público vai atuar sempre para preservar esses interesses da coletividade. Promover o bem de todos é um valor também, um objetivo que está lá na Constituição Federal, que está reproduzido aqui. Proporcionar aos habitantes aqui do Distrito Federal condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Também garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovarem insuficiência de recursos. E aí nós temos justamente essa prestação da assistência jurídica pela Defensoria Pública aí no Distrito Federal. Também temos no inciso 8º, é um objetivo prioritário preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento a preservação da sua memória, tradição e peculiaridades. Também valorizar a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Assegurar por parte do poder público proteção individualizada à vida e integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais e também dos seus familiares, né? Todos aqueles então que são atingidos pelo crime por uma infração penal, tanto as vítimas quanto testemunhas e os familiares deles devem ter também esse apoio do governo do Distrito Federal. Também ainda zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, né, que é uma coisa maravilhosa, essa capital federal, né, tombado sob a inscrição 532 lá do livro do tombo histórico. Então, é importante, né, zelar pelo conjunto urbanístico, que realmente é muito observado aí no Distrito Federal. Também promover, proteger e defender os direitos da criança, adolescente e jovem. E aí nós teremos muita atuação da CEDEST aqui, né? A CEDEST ela é um dos braços do Estado para justamente atuar na defesa dos direitos da criança, adolescente e jovem. Claro que tem a atuação fundamental também de Conselho Tutelar e Ministério Público e outros órgãos também, né? Mas é importantíssimo também essa proteção dos direitos da criança, adolescente e jovem. E também é um objetivo prioritário valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas do suicídio. Uma preocupação também, então, a prevenção do suicídio. Muito bem, aí no artigo 4º nós temos que é assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de pagamento de qualquer taxa ou emolumentos, ou de garantia de instância. Garantia de instância, o que significa isso, professor? Esse termo está relacionado ao depósito para recorrer. É que antigamente, e bem antigamente, os órgãos públicos eles tinham um hábito. Tu só podia recorrer de alguma multa, de alguma penalidade que tu sofresse, se tu depositasse o valor da multa. Então tu tinha que pagar para recorrer. E isso foi entendido pelo judiciário, e tem já isso sumulado, súmula vinculante do STF, que é, na esfera administrativa, inadmissível. Então não se admite mais que tu tenha que pagar, que tu tenha que garantir a instância para poder recorrer. Não existe mais essa obrigação. Então tu pode apresentar um requerimento para o Distrito Federal, fazer uma petição, uma representação, que seria uma denúncia de alguma irregularidade, não precisa pagar nada por isso, nem taxa, nem emolumento, e depois se tu quiser recorrer, tu não precisa garantir instância, não precisa fazer depósito recursal. Temos no artigo 5º a soberania popular. Lembra que a gente falou no começo da aula?
Todo poder emana do povo. E como que o povo, então, vai exercer esse poder? Nós temos o sufrágio universal. Sufrágio universal que é importantíssimo. O sufrágio universal significa que no Brasil todos, né, votam e podem ser votados, desde que atendam os requisitos da lei. Então todos nós podemos votar em eleições e, atendendo os requisitos, podemos ser candidatos, se assim desejarmos. Esse sufrágio universal, ele para nós é muito óbvio, principalmente para quem é também da minha geração. Agora, muito antigamente, a gente não teve sufrágio universal no Brasil. O sufrágio no Brasil ele já foi censitário, lá no começo do século passado, quando mulheres não podiam votar. E aí a gente tinha um sufrágio, então, censitário. Hoje o sufrágio, graças a Deus, felizmente, ele é universal e todos, então, têm essa possibilidade de votar e ser votados se desejar. Nós também temos, dentro da soberania popular, o voto direto e secreto. O voto direto também faz pouco tempo ainda, da história recente do Brasil, o voto direto. Para quem recordar, as diretas já não faz muito tempo, né? É claro que já faz, claro, uns 30 anos por ali, né? Mas ainda assim é da história recente do Brasil a questão das diretas. Porque houve um tempo que o voto não era direto e hoje nós temos o voto direto. Nós vamos à urna e escolhemos todos os nossos candidatos e votamos, e quem faz mais votos lá nos critérios eleitorais acaba sendo eleito. O voto ele é secreto e ele tem valor igual para todos. Tem valor igual para todos. O valor do voto, cada pessoa tem um voto. Não existe também mais o que existiu já, que alguns segmentos sociais teriam mais votos que outros, né? Isso também é coisa muito antiquada, que felizmente já está superada, né? Não só no Brasil, mas quase que em todo o mundo. Então é isso que nós temos, o voto direto, secreto e com valor igual para todos. Interessante que isso é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal também tem uma previsão em um outro artigo de voto obrigatório. Aqui na lei do Distrito Federal ele não trouxe, ele não copiou essa parte, certo? Mas claro que o voto ele é ainda obrigatório no Brasil por ordem da Constituição Federal. E além disso, nós temos 3 formas que estão listadas nos incisos do artigo 5º, também da soberania popular ser exercida, que são os meios diretos do exercício da soberania, que vai ser o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é quando, antes de tomar uma medida, se pergunta para o povo a sua opinião. Então, o plebiscito vem antes. O referendo é depois. Lembra do referendo? Acho que quase todos que estão me assistindo votaram no referendo do Estatuto do Desarmamento, né? A gente teve aquele referendo do Estatuto do Desarmamento, e aí eles fizeram a norma do desarmamento, e depois perguntaram para a população sobre um item, né? Que era a questão de desarmar ou não a população. E aí votaram lá, a gente foi lá, fomos às urnas e votamos sim ou não, conforme a nossa opinião. Isso é o referendo. Eles fizeram a medida e depois pediram a concordância ou não. E nós temos também a iniciativa popular. A iniciativa popular é uma oportunidade que o povo tem de apresentar um projeto de lei. Se tem algo que a comunidade quer que seja discutido pelos deputados, e eles mesmo não apresentam, e o presidente da República não apresenta, o povo pode fazer um abaixo-assinado e, preenchendo os requisitos da Constituição ou da lei orgânica, conforme o caso, apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Então essas são 3 formas que nós temos também do exercício da soberania popular aqui no âmbito do Distrito Federal, certo? Muito bem, pessoal. Concluímos aqui então o nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica do Distrito Federal para a CDS-MIT, e no próximo vídeo eu retorno para a gente seguir a partir do artigo 6º e vamos então adiante com os demais artigos aqui da lei orgânica do Distrito Federal, com esse foco específico, né, para o concurso da CDS-MIT. Dá um clique que eu já volto. Até logo.